Shalom, tudo bem com vocês? Iniciamos a semana, mais uma Parashá Shoftim, Parashá de número 48. Shoftim significa juízes, e aqui fala do estabelecimento de juízes e legisladores. Aqui no texto está juízes e polícias, para cada uma das tribos, para que se mantenha a ordem. Também fala sobre o sacrifício de animais imperfeitos, também fala sobre o julgamento, que deve ter no mínimo 2 ou 3 testemunhas, e aí lembra também, aqui remete lá, quando a mulher adúltera foi entregue aos pés de Jesus para que ele a julgasse, e ele usa as palavras, né, aquele que não tiver pecado nenhum que tire a primeira pedra. E aí não teve ninguém capaz de fazer isso, né? Essa primeira aliá da Parashá Shoftim vai falar sobre isso. Vamos para a leitura? Seja bem-vindo. Eu espero que você esteja aproveitando a Shema, a gravação da Shema, e que você possa usufruir muito, muito, muito disso. Estou preparando já outra. Estou nos últimos. Eu já preparei todos os slides, agora falta a gravação. Estou nos últimos momentos. Eu acredito que ainda essa semana eu vou colocar mais uma das orações judaicas aqui para vocês aprenderem em hebraico. Parashá Shoftim, Deuteronômio 16, verso 18 a 17, verso 13. Esta é a primeira aliá. Vamos para a bênção da Torá. Bendito és tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste lidar com as palavras da Torá. Bendito és tu, ó Eterno, que nos outorga a Torá. Amém e amém. Aqui. Juízes e polícias designarás para ti em cada uma de tuas tribos, em todas as tuas cidades que o Eterno teu Deus te dá, e julgarão o povo com reto juízo. Não distorcerás o juízo, não farás distinção de pessoas e não tomarás suborno. Não distorcerás os juízos, não distorcerá o juízo, não farás distinção de pessoas e não tomarás suborno. Porque o suborno cega os olhos dos sábios e subverte as palavras justas. A justiça, e somente a justiça seguirás, para que vivas e herdes a terra que o Eterno teu Deus te dá. Não plantarás para ti nenhuma asherá, nem árvore junto ao altar do Eterno, teu Deus, que farás para ti. E não levantarás para ti um pilar, porque o Eterno teu Deus odeia. Asherá é um símbolo de fertilidade. É uma deusa pagã de fertilidade. E era representada por uma raiz, né? Por uma raiz em forma de mulher. Não levantarás, não plantarás para ti nenhuma asherá, nem árvore junto ao altar do Eterno teu Deus, que farás para ti, e não levantarás para ti um pilar, porque o Eterno teu Deus odeia. Não sacrificarás ao Eterno teu Deus boi ou cordeiro que tenha defeito ou qualquer imperfeição, porque isto é uma abominação ao Eterno teu Deus. Quando for achado no meio de ti, numa das tuas cidades que o Eterno teu Deus te dá, homem ou mulher que fizer o que parece mal aos olhos do Eterno teu Deus, por transgredir a sua aliança, e tiver ido e servido a outros deuses, e tiver se prostrado a eles, ou ao sol, ou à lua, ou a qualquer astro do exército dos céus, o que não ordenei. E se isso te for denunciado e ouvires, então indagarás bem. E eis que, sendo verdade e certo que se fez tal abominação em Israel, farás conduzir à porta da cidade aquele homem ou aquela mulher que cometeram esta má coisa. Seja homem ou mulher, os apedrejarás e morrerão. Por depoimento de 2 testemunhas ou de 3 testemunhas será morto aquele que deve morrer. Não será morto por depoimento de uma testemunha.
A mão das testemunhas será primeiro contra ele, para matá-lo, e depois a mão de todo o povo, e assim exterminarás o mal do meio de ti. Por quantos anos, e aqui eu vou colocar eu, Daniela, por quantos anos eu tive ídolos dentro de mim? E eu não estou falando de ídolos criados por mãos humanas. Eu não estou falando de imagens de escultura. Até porque em 99, eu me converti. Achava, pelo menos, né? Em 99, eu comecei a participar de uma igreja evangélica. Eu lá, teoricamente, não tem ídolos, imagens. Mas quantas vezes eu coloquei pessoas como ídolos? Pessoas como acima de Deus? Quantas vezes eu me curvei diante da vontade de pessoas? Quantas vezes eu me curvei diante da vontade de coisas, de ter coisas, de situações, de sentimentos, e coloquei aquilo acima de Deus? Quando Yeshua veio e ele usou, eu não vim para abolir a lei, mas eu vim para torná-la plena. A plenitude da lei é você entender que você é idólatra. Quando você idolatra sua ira, quando você idolatra uma pessoa, quando você idolatra uma situação, você é idólatra. Por muitos anos eu fui idólatra. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso aqui. E eu não morri por misericórdia do Eterno. Morte física não, mas morte espiritual. Eu tive morta espiritualmente por muitos anos. E é isso que as pessoas não entendem. A dimensão do mundo espiritual. Acham que espiritualizar, que falar do mundo espiritualizar tudo é ser pentecostal. Não. O mundo físico é uma realidade distorcida. O mundo espiritual é real. Mais real do que muita gente imagina e as pessoas não sabem. Que o Eterno possa abrir os olhos, tirar a cegueira e a surdez espiritual de cada um. Em nome de Yeshua. Conforme lhe apraz. Conforme apraz a ele. Ele vai tirar a cegueira e a surdez espiritual de cada um. Conforme apraz a ele. Quando alguma lei te for desconhecida em juízo, se um sangue for puro ou impuro, se uma causa for justa ou injusta, se uma chaga for pura ou impura, ou se surgirem causas que provoquem divergências de opiniões em tuas cidades, levantar-te-ás e subirás ao lugar que escolher o Eterno teu Deus, e virás ao sacerdote levita, aos sacerdotes levitas e ao juiz que houver naquele dia, e indagarás e te anunciarão a sentença do juízo. E farás conforme o mandado da palavra que te anunciarem no lugar que escolher o Eterno, e cuidarás de fazer de acordo com tudo que te ensinarem. Conforme o mandado da lei que te ensinarem e conforme o juízo que te disserem farás. Não te desviarás da sentença que te anunciarem nem à direita nem à esquerda. E o homem que o fizer com malícia para não ouvir o sacerdote que está ali para servir ao Eterno teu Deus ou a juiz, o tal homem morrerá. E eliminarás o mal de Israel. E todo o povo escutará e temerá, e não mais procederão mal. Essa é a primeira aliá da Parashá Shofetim desta semana. Vamos para a leitura da Haftará. A Haftará está em Isaías 54. Não, 51. Isaías 51, 12 a 52, 12. Isso. Eu, somente eu sou eu somente quem te consola. Demorou, né? Sou eu somente quem te consola. Quem és tu para teres medo de um homem que morre e do filho do homem que se tornará como palha? Quem és tu que te esqueces do Eterno que te fez,
aquele que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente a cada dia ante o furor do opressor que se prepara para destruir? Onde está a sua fúria se amanhã ele já não existe? Prontamente será libertado o cativo. Não o farão baixar à sepultura, nem tampouco lhe faltará o pão. Pois eu sou o eterno teu Deus, que agito o mar para que rujam suas ondas. Eterno dos exércitos é o meu nome. Minhas palavras pus na tua boca, e na sombra da minha mão te protegi, para estender os céus e estabelecer os fundamentos da terra, e para proclamar: Tu és meu povo, ó Sião. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que até agora bebeste da mão do Eterno o cálice do seu furor, que esgotaste e sorveste totalmente esta bebida que atordoa. De todos os filhos que ela teve, nenhum houve que a guiasse, e de todos os filhos que ela criou, nenhum houve que a tomasse pela mão. Estas duas angústias te sobrevieram. Quem se condoerá de ti? Da desolação, da ruína, da fome e da espada. Com que te consolarei? Teus filhos já desfaleceram, jazem nas encruzilhadas de todas as ruas como um antílope aprisionado na rede. Estão sobrecarregados com o furor do Eterno, com a repreensão de teu Deus. Ouve isto agora, ó aflita e embriagada, porém não de vinho. Assim disse o teu Senhor, o Eterno teu Deus, que pleiteará a causa do seu povo. Eis que retiro de tua mão o cálice de atordoamento, o cálice do meu furor. Tu não mais o beberás. Eu o porei nas mãos dos que te fazem sofrer e que diziam à tua alma: prostra-te, para que passemos por cima de ti. E tu tiveste de estender teu corpo no chão como se for uma rua, para que sobre ele passassem. Desperta, desperta, reveste-te de tua fortaleza, ó Sião. Veste-te com as roupas de tua glória, ó Jerusalém, cidade santa. Pois não mais tornará a entrar em ti nem incircunciso nem impuro. Sacode-te, ergue-te do pó e senta-te, ó Jerusalém, desata os nós das tuas cordas, os nós das cordas do teu pescoço, ó cativa, filha de Sião. Pois assim disse o Eterno: por nada fostes vendidos, e sem dinheiro sereis remidos. Pois assim diz o Eterno Deus: antigamente o meu povo desceu ao Egito para lá habitar, e a Assíria sem razão o oprimiu. Por que eu haveria de deixar aqui meu povo, diz o Eterno, se por nada foi levado? Glorificam-se os que o dominam, diz o Eterno, e meu nome é a cada dia continuamente blasfemado. Portanto, farei meu povo saber meu nome, ele saberá então naquele dia que sou eu quem fala. Conformosos são os pés do que traz boas novas, sobre os montes que ascendem para anunciá-las, para proclamar a paz, para fazer saber sobre a salvação, dizendo a Sião: reina teu Deus. Teus sentinelas elevam suas vozes e juntos cantam, porque com seus próprios olhos verão, quando o Eterno voltar a Sião. Prorrompei em cânticos, cantai com júbilo, exultai juntas, ó ruínas de Jerusalém, porque o Eterno confortou o seu povo e redimiu Jerusalém. O Eterno descobriu o seu santo braço aos olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação que vem de nosso Deus. Retirai-vos, deixai as terras de outros povos, saí de lá, não toqueis coisa impura, saí do meio dela, purificai-vos, vós que transportais os objetos sagrados do Eterno. Pois não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Eterno é quem irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Apocalipse fala, né? Só para postar aqui para poder encerrar, só para encerrar. Não beberás, a Síria sem razão oprimiu. Purifica-te, cadê o purifica-te? Aqui. Retirai-vos, deixai a terra de outros povos, sai de lá, não toqueis coisa impura, saí do meio dela, purificai-vos, vós que transportais os objetos sagrados do Senhor. Engraçado, eu ouvi
Agora não me lembro se foi Yeshua ou se foi Paulo. Shaul Rachalia. Não sabeis vós que sois tabernáculo do Eterno? Purifica-te. Onde é que está o outro? Tem mais um para purificar aqui. Desperta, desperta, reveste-te de tua fortaleza, ó Sião, veste-te com as roupas de tua glória, ó Jerusalém, cidade santa. Pois não mais tornará a entrar em ti nem incircunciso nem impuro. Quem é que não entra no reino dos céus mesmo? Está lá em Apocalipse. Nem os adúlteros, nem os idólatras, nem os fornicadores, nem os ladrões, enfim. Tem muita gente que não vai entrar no reino dos céus. Nem os medrosos vão entrar no reino dos céus. No reino dos céus, não. No reino. Nem os medrosos vão entrar no reino. Momento, análise, autoanálise. Você vai entrar no reino? Você está purificado para entrar no reino? O processo de purificação passa pela forja, passa pelo fogo. E o fogo só aumenta exponencializando o fogo. Não juntando várias fogueiras, mas aumentando o fogo. E como é que aumenta o fogo? Colocando mais combustível no fogo para aumentar o fogo. Tá preparado para isso? Beijo para vocês. Shalom, shalom.